A frase do dia hoje é: a preguiça é um pecado que nem os demônios cometem. Eles estão em constante trabalho para levar as pessoas para o inferno. Amém ou não amém? Aí, se a gente for fazer aquela crítica a nós, crentes, vou me colocar porque também estou no meio. Enquanto muitas vezes a gente tem preguiça de trabalhar com Deus, para Deus, e fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, não é só na igreja, o diabo, os demônios não cometem o pecado da preguiça. 24 horas por dia trabalhando para levar pessoas para o inferno. Então isso traz para nós um despertar e uma reflexão daquilo que a gente deve ter como postura de cristão e de servo no reino de Deus, que vai além das paredes da igreja. Amém? Já tinha mandado o texto lá. Hoje é o estudo, terceira parte do livro da carta de 1 Coríntios. E o texto base é 1 Coríntios capítulo 8 ao 10. Se os irmãos não leram, no decorrer aqui da lição, a gente vai estar lendo para poder embasar cada ponto. Amém? Mas vamos ler aí, para ficar melhor, não é tão grande. Vamos ler aqui o capítulo 8 para começar. Diz assim a palavra: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com ídolos, comem este alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comeremos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como levo meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Nossa introdução. Para os crentes de origem grega, a questão das comidas sacrificadas aos ídolos era extremamente relevante ou importante. Esse assunto já tinha sido alvo de reflexão da parte dos apóstolos durante o concílio de Jerusalém, em Atos 15, versículo 28 e 29. Era natural que houvesse dúvidas por parte dos cristãos a respeito disso. O dicionário bíblico Roma registra: sacrifícios pagãos tipicamente consistiam em 3 porções. Uma pequena parte seria usada como sacrifício ritual, uma porção maior seria reservada para o uso dos sacerdotes ou demais funcionários do templo, a maior parte ficaria de posse do ofertante,
para ser usada de duas maneiras. Quem oferecia o sacrifício, às vezes, usava o resto que restava como prato principal de uma refeição que poderia ser servida no próprio templo pagão ou próximo dele. E este o tipo de evento religioso social que está por trás da pergunta levantada na carta de 1 Coríntios 8:1 da igreja de Corinto a Paulo, e consequentemente é o pano de fundo da resposta de Paulo. Segundo método de dispor da porção do ofertante era vender no mercado. A carne vendida dessa forma seria comprada e servida como parte da refeição normal de uma família. Essa situação se reflete nos comentários de Paulo em 1 Coríntios 10, 23 e 11, 15. Amém? Então nós vemos aqui pela introdução que o assunto aqui do capítulo 8 é a respeito dessa carne sacrificada aos ídolos. A igreja de Corinto era formada por pessoas de origem grega, greco-romana, que a gente vai dizer. E a cultura pagã, o culto a esses deuses, exigia sacrifício de animais, sacrifício de sangue. Então eram mortos animais para sacrificar aos deuses, só que era oferecida aos deuses, e depois aquela carne ali, ela ou era uma parte ficava para o sacerdote, a maior parte voltava para quem ofertou, e quem recebeu a maior parte, que era o ofertante, ou fazia uma refeição para todo mundo comer ali dentro do templo pagão ou próximo, ou vendia no mercado, como se fosse açougue normal. E qual que era a preocupação dos crentes da igreja? Se essa carne poderia ser comida normalmente por eles ou não. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Se podia ser comida por eles normalmente ou não, por causa da sua consciência, por saber que aquela carne tinha sido oferecida no tempo pagão e agora estava sendo vendida no açougue da cidade, e os crentes indo lá comprar. A mente deles estava confusa com isso. Por quê? O que era dito, como é dito hoje? Essa carne é do demônio, porque foi oferecida lá. Então a minha família não vai comer dessa carne. Ou eu não vou participar da refeição que essa pessoa está doando aí na rua, porque essa carne é oferenda no tempo pagão. Então a consciência deles estava perturbada. E lá no mercado, vou dar um exemplo do irmão William, ele compra a carne do tempo pagão para vender, depois que foi oferecida. E a preocupação deles era essa comer ou não comer da carne sacrificada aos ídolos, e ainda assim continuar sendo crente, sendo parte da igreja. Essa era a dúvida que eles tinham. E o primeiro ponto é esse: o comer a carne sacrificada aos ídolos. Se alguém se recusasse a comprar a carne vendida no mercado, teria poucas alternativas. Paulo se preocupava com a fé dos coríntios, não com o seu cardápio. Amém? Com a fé deles, não com o cardápio deles. E aí Paulo vai ensinando. Alguns entre eles se consideravam sábios, e até poderiam ser, mas seu conhecimento deveria ser vivenciado em amor para com os demais. É nisto que o apóstolo Paulo vai basear todo argumento. Primeiro argumento: os ídolos não significam nada. As divindades que representam simplesmente não existem, e portanto as carnes consagradas a eles não tinham qualquer efeito sobre as pessoas que as ingerissem. Mas os novos convertidos ainda se escandalizavam quando viam crentes comendo esse tipo de alimento. Então, assim como a gente explicou na semana passada, o apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntio, ele falava sobre o exortar. Para quem era a doutrina? A doutrina era para os de dentro. Não tem como a igreja doutrinar as pessoas que são do mundo.
A doutrina é para os que são de dentro. Não tem como impor regras bíblicas, valores e princípios bíblicos na vida de pessoas que vivem lá no mundo, de acordo com os seus próprios princípios. E Paulo estava ensinando, olha, nós estamos no mundo e a doutrina e o julgamento segundo reta e justiça é para com os crentes. As pessoas do mundo, a gente ora por eles, ama eles, suporta eles, não confronta eles. A gente confronta quem? Os crentes, os que se dizem crentes. Aí Paulo vai falar, aqueles que se dizem crentes e vivem como se não fossem, depois de prevenido, corrigido e exortado, tem que expulsar do meio. Por quê? Dizendo crente não quer viver como crente. Então Paulo estava dizendo isso. Agora os que não são crentes, eles estão vivendo a vida de acordo com o princípio deles. Agora nós como crentes, nós temos um padrão. E não é do pastor, não é de nenhum ser humano, é o padrão da palavra, é o padrão da vontade de Deus. Então os crentes a gente corrige. Ai, não julgueis. Julgueis segundo a correta justiça. A Bíblia condena o julgamento por hipocrisia. A pessoa não tem autoridade nenhuma para... E o julgamento é em amor, também a Bíblia diz. E sai julgando os outros, sendo que não é exemplo de nada. Esse julgamento a Bíblia condena. Mas um crente reto, julgando e corrigindo e exortando o outro em amor, ele está respaldado pela palavra. É assim que funciona. Então Paulo aqui está explicando para aqueles irmãos, nesse primeiro argumento, os ídolos não significam nada. Esse copo aqui que está sendo idolatrado e está sendo sacrificado diante dele, ele não é nada. Se ele não é nada, ele é um Deus com D minúsculo, ele não é um Deus todo-poderoso. Quando sacrificam a carne diante dele, é só um tolo fazendo oração ao objeto, não mudou nada na carne. Paulo estava explicando isso para eles. Mas a preocupação de Paulo era a fé, não era a carne, era a consciência. Não era o cardápio que eles iam comer, mas o que as pessoas estavam pensando, o que aquilo ia gerar de resultado. Paulo estava preocupado com o novo convertido daquela igreja, que estava vendo o irmão sábio. Vou dar o exemplo clássico. A Bíblia diz que não vos embriagueis. Então eu, como crente maduro, eu bebo. E não tem problema nenhum. Só que a irmã Marlene chegou agora com um problema com álcool. E ela me vê bebendo, só que eu sou sábio. E ela tem uma dificuldade com isso. Ah, então se ele tá, eu também tô. Ela tomando um gole, ela vai tomar a distribuidora inteira. Que a consciência dela é fraca. E quem tá fazendo ela cair? Eu. Ah, eu sou sábio, eu sei beber, eu sei, mas não é sobre você. Paulo estava falando isso sobre a comida. Não é o que você está comendo, você é sábio, você sabe que não tem nada a ver, mas é a consciência do outro. O outro ainda não entende que essa carne não tem nada. Para ele, da cultura que ele veio, do sacrifício que ele participou, tudo que ele viveu nesse tempo pagão, agora novo convertido a Jesus, isso aí ficou para trás, isso ainda é muito forte para ele. Isso ainda pega muito, isso aí importa muito. É isso que ele estava ensinando. Sobre o escandalizar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu falei isso. Ah, a pessoa gosta de tomar um bom vinho e é crente e tal. Eu falei, gosta? Gosta. Então pode. Só que é o seguinte, quando a gente gosta mesmo, a gente não precisa aparecer. Essa pessoa, falando da terceira pessoa, consegue comprar o vinho, entrar para um quarto onde ninguém está vendo, porque gosta, tomar sem embriagar e ficar satisfeita? Não, gosta de estar no meio do povo, um bebe cerveja. Então, não gosta de beber vinho, gosta de aparecer, gosta de bebida alcoólica. Então tá errado. Tem alguém que é fraco na fé, ou que a gente está orando para se converter, e eu venho e dou esse testemunho na frente, vai converter que dia? O mundano não vai entender não, que o vinho é uma coisa bíblica e outra coisa, não vos embriagueis, e ele bebe cerveja. Para ele é tudo igual, tem álcool é igual. Se eu sou cachaceiro porque bebo cerveja, ele vai falar, o irmão que é crente bebendo um vinho não está embriagando, é cachaceiro igual eu. Para que eu vou ser crente? O escândalo está aí, tá vendo que a preocupação é com o escândalo, não é com o cardápio de comida nem de bebida, é o escândalo. E as pessoas precisam entender que
A questão está no escândalo. Os cristãos mais esclarecidos não tinham problema em comer de tudo que se oferecia no mercado. Então um crente maduro vai lá no mega supermercado, tá lá escrito, ele já viu um monte de vídeo na internet, Hellmann's, homens do inferno. Salmo 24:1. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. É tudo de Deus, o diabo tem nada. Hellmann's, isso aqui está consagrado para o diabo, então está abençoado o nome de Jesus. Eu vou e como a maionese. Ponto. Ah, mas isso, a Coca-Cola está escrito lá, diabo, vou beber Coca-Cola não. E vai. Nesse monte de coisa que é consagrado mesmo, há um monte de coisa. Mas o crente maduro come de tudo. Come de tudo que está no mercado e não está importando muito com essa picuinha, porque já entendeu que tudo é de Deus. Tudo é para Deus e tudo é por Deus. Então ele não está importando se a Hellmann's, o dono da Hellmann's consagrou. Ele entende que o Deus Todo-Poderoso está com ele e aquela Hellmann's consagrada não vai fazer nada contra ele. E assim os outros, todo produto que você for olhar, toda marca de roupa, tudo tem mensagem subliminar nas marcas. Todas têm uma mensagem subliminar. Nossa, tudo é do diabo. Então, tudo é do diabo. Não, o diabo tem nada, tadinho. Perdão da palavra. Tudo é de Deus. Aí você, como crente maduro, repreende. Mas o que Paulo está ensinando? Para evitar causar dano à consciência da fé dos mais fracos, eles poderiam abrir mão desse direito e evitar fazê-lo ostensivamente. Se comer carne levaria o irmão a pecar, era melhor nunca mais comer carne. Olha o tanto que o apóstolo Paulo é radical. Paulo, você pode tomar o vinho ou comer a carne? Posso. Mas quando eu como a carne ou bebo do vinho, eu faço a irmã Elizabeth pecar. Então nunca mais vou comer carne para não fazer ela pecar. Isso é consciência do corpo. É abrir mão dos seus direitos. Tá vendo que ser crente vai além do pode e não pode? Tem gente que pensa que o crente não pode fazer nada. Mas se ele entendesse que ser cristão, servir a Jesus, vai além do pode e não pode, é uma questão de amar a vontade de Deus, amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. E se possível abrir mão dos nossos direitos por causa do irmão mais fraco na fé, para que ele seja salvo. Olha a consciência de corpo. Olha a consciência em amor. Não, eu vou negar de um direito que é meu por amor ao meu irmão que não vai entender. Não adianta eu explicar, ele não vai entender. O não vos embriagueis nunca. Então eu posso tomar um cálice de vinho? Eu posso, mas eu tenho um irmão que se vê, ele nunca vai entender o não embriagueis. Ele vai só dar conta de tomar uma garrafa ou uma caixa inteira. E vai para o inferno por culpa minha. Então eu não vou abrir mão desse direito. Sabe que o cristianismo é um pouco de andar em prejuízo? Eu tenho um direito de um monte de coisa, mas eu sei que tem gente que não vai entender se vê eu cometendo. Então Paulo está falando sobre isso, ensinando aquela igreja. O pecado não era comer a carne sacrificada, mas servir de tropeço para o irmão mais fraco. Aqui está citando a referência de Romanos 14, que diz o quê? O mesmo apóstolo Paulo ensinando também. 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, ou seja, a edificação de todos. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro,
mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Isso aqui aplica naquilo. Uai, fulano, mas isso não está na Bíblia que é pecado. Fala, mas eu não sinto paz em fazer isso. Então, para mim é. Para mim é. Ah, mas eu faço. O que é que tem? Não. Tudo bem, entre você e Deus. Mas para mim não. Ah, mas não está na Bíblia. Pode. E um monte de gente aí que é crente faz. Pois é, mas é entre eu e Deus. Para mim, não. Tá vendo que é tanto que o relacionamento com Deus mas isso não é pecado? Pois é, mas entre eu e Deus, entre eu e Ele, eu não faço isso. E a gente vai entendendo a respeito disso. Por causa da consciência pessoal, temos neste capítulo, e também em 1 Coríntios 8, excelentes princípios para as chamadas questões de consciência. Se a minha consciência me acusa, para mim então, se eu tenho dúvida, é pecado. Se a minha consciência me acusa, se não, o Espírito Santo não me dá paz, mas a palavra não condena, para mim é pecado. Deus não quer que eu faça. Questão de consciência. Se a minha consciência acusa que, olha, nossa, a Késia está ali. Se a Késia me vê, isso não é pecado. Eu vou abrir mão do meu direito por amor à Késia. Não vou fazer isso. E não é pecado. Vai além disso. Então a gente aprende esses princípios, questões de consciência, que vão além das questões puramente de pode ou não pode. Paulo então vai dar o exemplo pessoal dele, no capítulo 9. Paulo apresenta sua própria maneira de lidar com este assunto em dois aspectos diferentes. Primeiro, Paulo era um homem livre, mas aceitou impor-se algumas restrições em favor do progresso do Evangelho. Paulo diz no capítulo 9, versículo 1: eu não sou livre? Eu não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois esta está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz: sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos.
Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregado o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Primeiro, ele tinha o direito como apóstolo de ser sustentado pelas igrejas. Para não servir de tropeço para o evangelho, ele abriu mão deste privilégio e preferia trabalhar para se autossustentar. Amém? Então Paulo está abrindo mão aqui, tanto dos direitos de comer e beber, tanto com o direito de ganhar um salário. Ele, olha, eu vejo que se eu receber um salário aqui vai ser um tropeço para vocês. Para que não haja esse tropeço, eu trabalho, eu abro mão desse direito, para não impor obstáculo sobre o evangelho, para que alguns possam ser salvos. Segundo, ele não estava mais sujeito às exigências da lei de Moisés, e ensinava que as igrejas gentílicas, daqueles que não são judeus, também não, mas estava disposto a proceder com os judeus como um judeu. Amém? Para ganhar os judeus. Paulo abriu mão de muito mais do que uma dieta à base de carnes, para que Cristo fosse glorificado em sua vida, em todos os sentidos. A lição é clara. O que importa não é a sua convicção pessoal, mas o bem-estar do próximo e o progresso do reino de Deus. Amém? A gente está vendo aqui com o apóstolo Paulo o que é carregar a cruz. Para muita gente, carregar a cruz é participar de algumas questões. Mas Paulo está ensinando que carregar a cruz é muito mais renúncia do que ação. Muito mais renunciar direitos, renunciar desejos, renunciar coisas legítimas para que o reino de Deus possa progredir, para que não haja nenhum tropeço, nenhum obstáculo, para facilitar as coisas. Eu levo todo o prejuízo, Paulo estava falando, eu levo tudo. Eu trabalho, eu não como, eu não bebo, mas se para isso Cristo e o reino de Deus vem avançar, isso eu faço. Eu entrego, eu me rendo, eu me derramo. Aleluia. E o terceiro ponto e último aqui é a participação nos eventos idólatras. Paulo vai falar sobre essa participação no capítulo 10. O que ele diz?
Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Glória a Deus. Diferente da decisão de comer carne comprada nos mercados, estava a questão de participar de festas idólatras no ambiente pagão dos templos. Este capítulo faz clara distinção entre as duas situações, e eu vou abrir um parêntese aqui para explicar à luz da palavra. Tem diferença entre participar de uma festa idólatra, como a palavra está dizendo, dentro do templo pagão, junto com os pagãos e os idólatras, dentro, compactuando com tudo, e, no nosso contexto, habitar na cidade onde está acontecendo e não estar lá dentro participando. Tem uma diferença, a gente vai ver aqui. Porque não adianta a gente bater a gente corre muito risco de ser legalista quando faz isso. A gente tem que entender o que a palavra diz a respeito de estar lá dentro, de estar no arredor. Então a gente vai entender aqui. O que o ponto 3 fala? No ambiente pagão dos templos. Este capítulo faz clara distinção entre duas situações. Primeiro, o exemplo histórico do povo de Israel é lembrado, para mostrar que a participação em eventos idólatras foi a causa da morte de 23.000 dentre o povo. Deus abomina toda forma de idolatria, especialmente aquelas associadas à imoralidade. Por que a gente fala aqui? O que a gente aprendeu nos outros dias? O culto idólatra greco-romano eram rituais de prostituição, imoralidade, rituais de homossexualidade, rituais de orgias, rituais de bebedeiras para cultuar os seus deuses. Então o que ele está ensinando? Participar de um ritual ou uma festa dos idólatras era se envolver em orgias, bebedeiras, porfias e um monte dessas coisas, das quais Deus abomina. Então é muito diferente, vai muito mais além do que algumas pessoas não sabem, do que eu fazer uma oração a uma estátua de madeira. O culto pagão greco-romano ou de Corinto era de
sexualidade, homossexualidade, orgias, bebedeira, prostitutas cultuais, era muito além do que fazer uma oração para um objeto. Então, a participação lá era muito mais terrível do que a participação no nosso contexto atual. Então, precisamos entender isso. É a mesma coisa. Não, é a mesma gravidade. É idolatria do mesmo jeito, mas não é a mesma coisa, não. É a mesma coisa, não. A coisa lá era feia. A coisa lá era tensa. Então, Paulo está explicando isso. A advertência histórica que Paulo traz deveria servir de alerta para os coríntios, que viviam em meio a uma sociedade pagã e não menos idólatra. Nós também vivemos no meio de uma sociedade idólatra e não idólatra também. A gente entende isso aqui. Mas o contexto de Corinto era perverso, como eu expliquei. Eles precisavam fugir da idolatria. Por quê? Ou o que incluía toda e qualquer manifestação ou forma. Hoje você vê ali o pessoal bebendo ali no lugar de beber, vê o pessoal prostituindo no local de prostituição e tudo, mas ninguém está fazendo isso em nome de algum Deus, tá? Não, pelo prazer próprio. Mas naquela época estavam bebendo em nome dos deuses deles, estavam se relacionando em nome dos deuses deles. Então, tudo que eles fossem participar, eles estavam participando de um ritual a deuses pagãos. Então, Paulo, fujam da idolatria e de tudo que lembra a idolatria, de tudo que inclui uma manifestação idólatra. Amém? A idolatria de hoje é muito velada, ela é muito polida, ela é até bonita, a idolatria de hoje. Agora, daquela época era no mais profundo nível. A idolatria daquela época pegava filhos recém-nascidos, um deus chamado Moloque, e eles eram sacrificados na fogueira para Moloque. Chega a arrepio. É o nível de idolatria deles. O nível de idolatria que hoje, com a licença poética, o perdão da palavra, coitado dos deuses, é uma hipocrisia até com os ídolos. É uma hipocrisia com os ídolos deles. Ela oferenda para o ídolo. Então, assim, aquele período era idolatria de verdade. Então Paulo está ensinando a igreja a se separar dessa idolatria, desse culto idólatra. E o último ponto: os ídolos em si não são nada, mas o culto pagão ao qual eles estão associados é demoníaco. A gente precisa entender o que está por trás. O demônio que está por trás, a ação demoníaca que está por trás. E é por isso que a gente condena a idolatria. Por que Deus condenou a idolatria? Porque enquanto a pessoa está ali inocente, achando que está idolatrando um Deus, aquilo que aquele Deus está pedindo tem um pano de fundo demoníaco, são demônios por trás daquela idolatria. Tudo que o demônio pede, observe a lista do que eles praticam no culto aos ídolos, que eles não vão chamar de demônio. E olha o que Deus abomina. E é tudo que Satanás tenta as pessoas a fazer. É tudo que Deus chama de pecado. Então, quem é contra Deus espiritualmente, entendendo de forma espiritual, quem tenta, quem leva ao pecado, quem reforça, quem aprisiona no pecado é Satanás. E tudo que é culto ao ídolo aqui a gente vê que é pecado. Então tem um fundo, é demoníaco. Por isso, participar das festas idólatras no ambiente de seus cultos pagãos era equivalente a participar do quê? Da mesa dos demônios. Capítulo 10, versículo 21. Paulo diz: vocês não podem beber. Eu vou ler aqui o 19. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
porventura, provocaremos o ciúme do Senhor, somos mais fortes do que Ele? Então Paulo está explicando isso aqui. Participar dessas festas era equivalente a participar da mesa dos demônios. Não faz sentido que um cristão, em comunhão com a mesa, a ceia do Senhor, faça parte de uma celebração satânica, ainda que essa participação fosse apenas um evento social. Amém? E a lição do dia é essa: precisamos ter a disposição para abrir mão de tudo o que for necessário para o bem dos nossos irmãos e a firmeza para não abrir mão de nada que fira a honra do nome do Senhor. É tempo de retomarmos a consciência de quanto Deus abomina a idolatria. Ele sempre deixou isso muito claro. Portanto, limpe de sua vida, de todos os seus níveis, formas e manifestações deste mal. Amém?